Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre os salmos de romagem, salmos de peregrinação. E hoje a gente vai falar do Salmo 132, algo bem interessante, tá? Com o tema: precisamos buscar a presença de Deus. Olha que interessante. Eu e você necessitamos e precisamos estar na presença de Deus e buscar o Eterno para que Ele possa habitar na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. Para que eu possa ser abençoado por Deus através da minha obediência e da minha fidelidade aos seus mandamentos. Então, esse tema com esse salmo vai nos trazer algo bem interessante, tá? E o Salmo 132 não fala quem escreveu, mas acredito diante dos textos que foi Davi. Então, eu vou falar como se Davi estivesse escrevendo esse salmo, tá? E a gente vai aprender. Abre a tua Bíblia, do versículo 1. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Ele pede para que o Eterno lembre das dificuldades, dos problemas que Davi passou por proteger a arca, por estar na presença de Deus, por fazer a vontade do Criador. Versículo 2. De como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Então Davi sempre jurou e fez votos ao Eterno para permanecer fiel a Ele. E está protegendo a arca do Eterno. Versículo 3, ele diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Versículo 4, não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras. Versículo 5, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó e de Israel. Então o que é que ele está dizendo? Então Davi, ele só ia se aquietar ou ficar tranquilo quando ele preparasse uma morada para o Eterno. Olha que interessante. E ele está falando aqui da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus. O Eterno, a gente sabe, que pediu para que Moisés fizesse essa arca, para que essa arca vivesse no povo de Israel, no povo de Deus. E a gente sabe que onde tivesse a Arca do Eterno, a Arca da Aliança, estava a presença de Deus. O Eterno estava com ele. E é por isso que o Eterno pede para que Moisés faça a arca, para que essa arca andasse no meio do povo. E quando chega aqui, a gente sabe que a arca ela foi tomada. E Davi, ele vai recuperar essa arca. Ele só ia ficar tranquilo ou sossegado, ou ia dormir tranquilamente, se ele conseguisse recuperar a arca e preparar um lugar para a morada de Deus. Porque a arca é a presença do Eterno. Olha a inquietação de Davi, de sempre estar na presença de Deus. E quando essa arca ela estava longe de sua presença, ele ficava inquieto. Ele queria recuperar essa arca. Ele queria trazer essa arca para o povo de Deus, para a sua presença, para que ele pudesse ficar mais fortalecido. E sabia de que onde a arca estivesse, o Eterno estava. Eu e você, meus irmãos, precisamos buscar o Eterno constantemente, todos os dias. Precisamos trazer Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. E trazer Deus, Ele tem que habitar no meu coração. Isso vem através da tua obediência aos mandamentos, o teu comportamento, a tua transformação, que precisamos nos transformar, ser uma nova criatura. Começar a praticar os mandamentos de Deus. E dessa forma pode ter certeza que o Eterno estará na tua presença e na minha presença, como teve na presença de Davi, através da Arca da Aliança. É por isso a preocupação de Davi, de trazer essa arca novamente ao lugar que deveria estar, que era em Jerusalém, no Monte Sião. Mas só que no versículo 5 ele diz que prepararia uma morada para a arca. E a gente sabe que essa promessa não era para Davi, e sim para Salomão. Versículo 6 ao versículo 10, a gente vai ver o empenho
né, a gente vai ver o esforço de Davi para recuperar a arca de Deus. Porque Davi sabia, ele tinha consciência disso. E trazendo a arca para perto dele, ele traria o Eterno para sua presença, para estar no meio do povo. E assim, lhe dando a vitória, a conquista, a alegria. E é isso que eu e você precisamos ter, essa esperança. Se esforçar para estar na presença de Deus. Se esforçar para poder obedecer o Criador. E a gente sabe que isso não é fácil. O processo de transformação não é fácil nos tempos de hoje. Obedecer o Criador nos faz deixar muitas coisas para trás para poder obedecer ao único Deus verdadeiro. Aquele, o Todo-Poderoso de Jacó, de Israel, que fez os céus e a terra. Esse esforço tem que existir entre mim e entre você, meu irmão. Então busca o Eterno, traga ele para a tua casa. Não é um local que me faz ser santo, não, é a obediência aos seus mandamentos, aquilo que está escrito. Isso sim é trazer o Eterno para minha casa, para minha vida. Como Davi queria trazer a Arca da Aliança para o seu povo, para a sua casa, para o seu lugar, que era em Jerusalém. E dessa forma ele sabia que o Eterno habitava com ele. Mas no versículo 6 ao 10 a gente vai ver algo bem interessante. Davi se esforça, ele se empenha para trazer a Arca da Aliança à sua presença. No versículo 6 ele diz: alguém contou que a arca estava na região de Efrata, mas nós o encontramos na vila de Jaar. Então alguém disse que estava em Efrata, mas ele foi, buscou, lutou, batalhou e foi numa vila chamada Jaar e encontrou essa arca e trouxe novamente para o lugar que nunca deveria ter saído, que era no meio do povo, era em Jerusalém, era no Monte Sião. Versículo 7, porém agora podemos ir à habitação do Senhor, vamos adorá-lo no lugar onde ele mostra a sua glória. Onde é que o Eterno mostra a sua glória? No Monte Sião, no templo de Salomão, que foi construído por Salomão e não por Davi. E lá o Eterno mostrava a sua glória. De que forma? Os sacerdotes invocavam o Eterno falava com os sacerdotes e o sacerdote falava ao povo. Mas era onde? Era no Monte Sião, era no templo de Salomão. E ele fazia isso diante de quê? Da Arca da Aliança. É isso, meus irmãos, que precisamos fazer. A Arca da Aliança hoje, ela pode representar a palavra de Deus, as Escrituras. Então, quando nós abrimos a Bíblia e começamos a estudar as Escrituras e começar a obedecer o que está escrito, não o sistema do mundo, estamos trazendo Deus, o Eterno, para a nossa vida, para a nossa casa. Através da obediência. E dessa forma, ele mostrará a sua glória. A gente vai ver isso através da obediência. Versículo 8, o Senhor levante-se e entre em sua casa, junto com a Arca da Aliança, o símbolo do seu poder. Aquilo que a gente já vem falando. A Arca da Aliança representa o Eterno e o poder do Eterno. A gente sabe, quando Davi ia para as batalhas e a Arca da Aliança iam com ele, ele saía vitorioso, porque o Eterno e o poder dele estava com Davi, porque a arca estava com ele. É por isso a preocupação de Davi, de buscar, de lutar, de se esforçar para trazer essa arca de volta, a presença dele e a presença do povo. Porque no versículo 9 ele diz: os sacerdotes virão vestidos com sua justiça, o povo que ama o Senhor e confia nele virá cantando hinos de alegria. Então, quando ele diz que os sacerdotes virão vestidos com sua justiça, ele não está falando só a roupa do sacerdote, né? Que o Eterno já tinha dito a Moisés qual era a roupa do sacerdote. Não, ele está falando roupa no sentido de obediência, aquilo que a gente já vem falando. E o sacerdote daqui, ele pode representar em você. É por isso a importância de, quando nós falamos, estamos na presença de Deus, nós precisamos analisar a nossa vida. Será que nós estamos obedientes ao Criador?
Será que nós estamos vivendo uma vida de santidade, de justiça? É isso que precisamos compreender. Quando Davi diz aqui, os sacerdotes virão vestidos com sua justiça, é dessa forma, ele está falando de obediência, de fidelidade, de transformação, de vida nova, e não permanecer na mesma vida. Só porque eu frequento um local, eu estou na presença de Deus? Claro que não. Davi deixa bem claro isso aqui. Que para estar na presença de Deus, ele precisou se esforçar, lutar, para trazer a arca novamente à sua presença. E dessa forma, o Eterno estaria com ele. Precisamos se esforçar todos os dias. Precisamos ler as Escrituras, se santificar, para que a gente possa ver a glória do Eterno. Mas se eu posso ver a glória do Eterno na minha vida e na tua vida, através da obediência. Precisamos ser justos diante dele. E lembra que o sacerdote, quando ele entrava no templo de Salomão, nos santos dos santos, para ficar diante da arca, para falar com o Eterno, eles também precisavam se santificar. Eles precisavam ser purificados. Eles precisavam entrar ali sem pecados, puros, limpos, porque senão eles iam ser castigados. Quando eu e você buscamos trazer Deus para a nossa vida, para a nossa casa, o meu coração e a minha vida, ela tem que estar santificada, pura, limpa. É por isso que eu digo, tem que ter transformação, para que Deus verdadeiramente esteja habitando na minha casa, na minha família e na minha vida. Eu preciso estar puro, você precisa também estar limpo. Como Davi também sabia que essa purificação tinha que existir quando ele fosse buscar a arca do Eterno. No próprio versículo 9, o povo que ama o Senhor e confia nele virá cantando hinos de alegria. Então, se eu e você confiamos e acreditamos em Deus, e quando nós se convertemos ao Eterno, trazemos a arca para a nossa presença, que é o Eterno, nós cantamos e nos alegramos, porque Deus, ele faz isso na vida daquele que lhe obedece. Fez na vida de Davi, fez no povo de Israel, vai fazer na minha vida e na tua vida. A gente vai cantar hinos de glória, de alegria, de felicidade, porque Deus, ele faz esse processo, mesmo passando por dificuldade, mas a gente tem um Deus que vai nos livrar e nos vai dar força para que a gente possa lutar e batalhar por todas as dificuldades que vão aparecer na minha vida e na tua vida, como também apareceu na vida de Davi e no povo de Israel. No versículo 10 diz: o Senhor não me rejeite, pois sou Davi e o seu servo escolhido para ser rei do seu povo. Então ele diz: Senhor, não me rejeite, porque eu sou Davi e o Senhor me escolheu para ser rei do seu povo. E o Eterno sabia a promessa que ele tinha feito a Davi, que ele seria rei, mesmo tendo naquele momento Saul como rei. Mas ele sabia que ele seria rei um dia, no tempo do Eterno. E ele diz ao Eterno: não me rejeite. É isso que precisamos entender. Qual é a promessa do Eterno na tua vida e na minha, irmão? É da gente viver uma vida de alegria, de bênção. A promessa dele é de nos dar salvação, de viver uma vida eternamente. A gente vai morrer, mas vai ressuscitar. É essa promessa que precisamos acreditar e confiar. Mas eu preciso trazer o Eterno para minha casa, para minha vida. Isso é fato. Isso você precisa entender, e eu também. Quando Davi está peregrinando, cantando esse salmo de romada ao povo de Israel, para que também eles entendam de que eles precisavam também estar na presença de Deus, para que eles também possam receber a promessa de vida melhor, de salvação, de libertação e de força para lutar e batalhar dos momentos que vão aparecer difíceis na vida de todos aqueles que acreditam e confiam em Deus. No versículo 11 até o versículo 18, é o Eterno fazendo uma promessa a Davi, que essa promessa também serve para mim e para você. Tudo aquilo que eu já falei. No versículo 11 ele diz: ó Senhor, me fez um juramento fiel, que não vai revogar. Seu filho vai ocupar o trono de Israel depois de você. E o Senhor
não deixará de cumprir a sua promessa. A gente sabe que o Eterno não deixou de cumprir sua promessa. Davi, ele morreu. Quem assumiu o trono? Salomão, que consequentemente ele construiu o templo. Não foi Davi, foi Salomão. Construiu o templo para que a arca, o Eterno, habitasse em Jerusalém, no Monte Sião e dentro do templo de Salomão, que é o único templo que o Eterno ordenou que construísse. Essa promessa ele cumpriu. Ele cumpriu. Assim veio uma linhagem. A gente sabe que eles desobedeceram, mas essa linhagem não acabou. A gente vai ver mais na frente. Porque no versículo 12 ele diz: Ó Senhor, também prometeu que meus descendentes continuariam a ser reis em Israel, para sempre, se fossem fiéis à aliança e obedecesse à sua vontade ensinada na lei. Precisamos entender esse versículo 12. Ele disse que as descendências de Davi continuariam sendo rei, mas se eles fizessem o quê? Obedecessem às leis do Eterno, fizessem a vontade de Deus, aí eles continuavam sendo rei em Israel, a descendência de Davi. E a gente sabe que muitos desobedeceram, mas houve uma linhagem que permanece até hoje, a gente sabe quem é. Quem é da linhagem de Davi que nos traz a salvação? O Messias, o Filho de Deus, nosso Senhor Yeshua. O que é que podemos trazer para o mundo de hoje? É de que o Eterno tem uma promessa na minha vida e na tua. É de nos dar salvação, vitória, conquista, alegria. Mas se nós obedecemos ao Criador, ao Eterno, e cumprimos a lei, obedecendo o mandamento, se transformando, viver uma nova vida, pode ter certeza, essa promessa ela vai ser cumprida na minha vida e na tua vida. Mas eu já canso de falar isso. Só através do quê? Obediência. Então há uma importância e há uma necessidade de eu e você lermos as Escrituras e obedecer o que está escrito, porque o mundo não vai pregar aquilo que está nas Escrituras, infelizmente. Eles pregam doutrinas de suas religiões. E a Bíblia só existe um caminho que nos leva à salvação e a Deus. Precisamos ler e obedecer para que a promessa de Deus ela possa cumprir na vida daqueles que são obedientes. No versículo 13 ele diz: além disso, o Senhor escolheu o Monte Sião para ser sua casa na terra. A gente sabe, eu já venho falando muito bem disso aqui. O Eterno escolheu o Monte Sião, Jerusalém, para que o Templo de Salomão seja construído e a Arca da Aliança o habitasse. E é ali que habitava o Eterno, invocado pelos sacerdotes, que o nome do Eterno era invocado, que a presença dele era sentida pelo povo. O Monte Sião que ele escolheu para que ele habitasse no meio do povo. E disse, versículo 14, este é o lugar de descanso que escolhi. Olha que interessante. Para morar para sempre neste lugar e ficará a minha casa. Então foi aquele local que o Eterno escolheu para que ele habitasse para sempre, para que ali seja a sua morada. É por isso que essa peregrinação vai até o Monte Sião, em Jerusalém, e ali eles comemoravam suas festas, sacrifícios, e ouviam, através dos sacerdotes, a palavra de Deus. E em seguida, versículo 15, encherei este lugar de muitas bênçãos, e darei comida de sobra aos pobres da cidade. Então, ali, as pessoas que peregrinavam e iam para o templo de Salomão, ouvir o Eterno, sentir o Eterno, através dos sacerdotes, sacrifícios, festas, é ali que eles recebiam as bênçãos, as alegrias. E eles eram saciados pela fome, pelas dificuldades. E a gente sabe que ali, as pessoas que precisavam de alimento, eles os alimentavam. A viúva, o estrangeiro, o pobre necessitado. Eu e você, que buscamos a presença do Eterno, de alguma forma, ele vai também nos recompensar, nos dar o alimento, não deixar faltar aquilo que é mais necessário na nossa casa, que é o alimento. Mas precisamos confiar e ter fé em Deus. E obedecer, como todo o Salmo está falando, de obediência. Isso aconteceu com Davi. Davi era um homem obediente. Davi, quando ia para suas batalhas, e ele levava a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, ele vencia. Ele sempre saía vitorioso.
Por quê? Porque ele obedecia o Eterno, porque ele obedecia o Criador. Dificuldade e problemas Davi enfrentava, mas ele sabia que ele ia conquistar, ia sair vitorioso, porque ele sabia que Deus estava na sua presença. Eu e você não é o contrário. Busque, traga o Eterno para a tua presença, busque o Criador constantemente, faça as suas orações, seja justo diante dos homens, leia as Escrituras, obedeça o Criador, para que também Ele possa suprir as nossas necessidades. E Ele faz isso, tá? E nos abençoar. Versículo 16: vestirei os sacerdotes com a minha salvação, e o povo que me ama e obedece celebrará com profunda alegria. Então, vestirei o sacerdote com a minha salvação. Isso é promessa, tá? Isso é promessa. Ele dará aos sacerdotes, os filhos de Arão, e também pode simbolizar eu e você, a salvação. E ele, em seguida, ele diz o quê? E o povo que ama e obedece celebrará com profundidade e alegria. Então, se você obedece e faz a vontade do Criador, você viverá feliz, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque Ele tem uma promessa na minha vida e na tua. Ele nos dá a salvação, a vitória e a alegria. No versículo 17, ele diz algo interessante. Ali farei brotar uma linhagem a Davi e prepararei uma lâmpada ao meu Messias, ao meu ungido. Aqui ele está se referindo, acredito eu, ao Messias, ao nosso Yeshua, ao Filho do Eterno. Porque quando ele fala de linhagem, a gente sabe que o nosso Yeshua, ele vem da descendência de Davi. E é ele que assentou o trono à direita de Deus e vai nos dar o que? A salvação, a libertação. A promessa do Eterno se cumpre no Messias, no Filho do Eterno. E no versículo 18, vestirei seus inimigos de vergonha, e sobre ele brilhará seu diadema. O que ele está dizendo com isso? Aqui ele está falando de coroa, diadema, coroa é a mesma coisa. Isso significa a recompensa que você vai ter se você continuar e obedecer o Criador. Ele vai lhe dar a vitória, a alegria e a salvação. A ideia de brilhar é a ideia de aquele que vive na luz, ele será recompensado. Porque quem vive na luz sabe para onde vai andar, sabe o que vai fazer, ele vai ter discernimento para tomar as suas atitudes e para saber aonde é o caminho de Deus e o caminho do mundo. E essa pessoa que vive na luz, que vive na presença de Deus, obedecendo o Criador, ele ganhará a coroa, a diadema, que significa a salvação. Porque no versículo 17 ele fala que prepararei uma lâmpada. A gente sabe que ele está falando do Messias, porque as Escrituras dizem que ele é luz no mundo. Toda a Escritura no Novo Testamento fala de luz, referente ao Messias. Então prepararei uma lâmpada, uma luz, ele está falando do Messias, para que esse Messias, quando vier e assentar à direita de Deus, e ele vir, ele possa trazer a nossa salvação, a mim e a você, que continuamos a obedecer a palavra de Deus. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Salmo 132, que vai falar de Davi, vai falar da Arca da Aliança, da presença de Deus, das promessas que o Eterno fez a Davi. Tudo isso vai ser cumprido na minha vida e na tua vida. Isso também fala da promessa para a nossa vida, irmão. Então, quer ser salvo? Quer ganhar a salvação? Viva na presença de Deus. Traga essa arca para a tua casa. Traga essa arca para a tua vida. E a arca, ela representa a presença de Deus. E que hoje ela pode representar a palavra do Eterno, a obediência, as Escrituras, o teu comportamento, a tua mudança de vida. Tudo isso representa a presença de Deus. Traga ele para a tua casa, meu irmão. Traga ele para a tua vida. E entenda, há uma promessa. E essa promessa ela vai ser cumprida na minha vida e na tua vida, se nós formos obedientes à palavra de Deus. Fique em paz. Que o Eterno nos abençoe. E olha o tema. Precisamos buscar a presença de Deus. Necessitamos buscar a presença dele. Amém? Fique em paz e que o Eterno nos abençoe.